O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, é doutor em Estado de Direito e Governança Global e também mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade, ambos títulos obtidos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele ingressou no Serviço Público Federal ainda no ano 2000. Em 2011, ganhou o prêmio especial do Instituto Inovari por idealizar e coordenar o chamado Grupo Permanente de Atuação Proativa, que naquele ano recuperou 330 milhões de reais desviados dos cofres públicos. Parte desse dinheiro ainda dizia respeito ao escândalo envolvendo o juiz Nicolau dos Santos Neto, do fim da década de 90. Antes de integrar o atual governo, e inclusive virar ministro da Justiça, André Mendonça também negociou acordos de leniência, o equivalente das empresas às famosas delações premiadas. Não foi esse currículo, no entanto, que levou o presidente Jair Bolsonaro a recomendar Mendonça a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Em parte, o advogado foi indicado por ser pastor presbiteriano, ou, nas palavras do próprio Bolsonaro, alguém terrivelmente evangélico. Mais do que isso, nos últimos anos ele se mostrou extremamente alinhado ao bolsonarismo, sempre disposto, por exemplo, a acionar a Lei de Segurança Nacional por qualquer crítica feita ao presidente. Não é exatamente esse o repertório que se espera de um ministro do STF, que, em tese, tem a obrigação de zelar pela Constituição. Quando fez sua escolha anterior para compor a corte pelo advogado Cássio Nunes Marques e com as bênçãos do próprio Supremo, Bolsonaro já tinha deixado claro que o notável saber jurídico não entrava muito nos seus critérios. O importante era os dois já terem tomado muita tubaína. O importante era a amizade. Nunes Marques não devia se comportar como juiz, mas como agente político. Eu vou indicar um cara só pelo currículo. Vai chegar lá, vai ser o dono desse. Ele tem que ser independente, tudo bem? Mas tem que ter essa afinidade comigo, ele a tem através da tubaína ou da Coca-Cola. Vocês estão tomando referentes juntos, só que nós temos coisas em comum para discutir. A questão de aborto, família, armamento, política externa. Se Bolsonaro levou a tentativa de politizar o STF a um patamar descarado, não se pode dizer que o tribunal seja inocente nessa história. Muito pelo contrário. Foi o próprio Supremo que abriu essa brecha. Na verdade, talvez fosse melhor chamar de avenida. O primeiro órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro foi a Casa da Suplicação, instalada no Rio de Janeiro em 1808 com a chegada da família real portuguesa. Pouco mais de 20 anos depois, ela se transformou em Supremo Tribunal de Justiça. Era uma corte quase decorativa, só chegavam a ela recursos envolvendo causas particulares, como assassinatos ou brigas por herança. Os ministros não tinham chance de influir nas questões relevantes do Império. O tribunal não tinha nem prédio próprio, funcionava junto com o Senado da Câmara. Dom Pedro I nem se deu ao trabalho de comparecer à inauguração. Ele tinha sido criado para ser um rei absolutista e queria dar ao Brasil apenas a aparência de uma monarquia constitucional. Quem deixou claro como as coisas seriam foi o senador Visconde de Inhambupe, de Pernambuco. Enquanto o projeto era discutido, ele afirmou simplesmente: o Supremo Tribunal não julgará. Mais tarde, com a proclamação da República, foi instalado, enfim, o Supremo Tribunal Federal. As exigências genéricas para ocupar uma vaga já eram as mesmas de hoje: notável saber jurídico e reputação ilibada. Também como hoje, as indicações eram feitas pelo presidente e precisavam ser aprovadas pelo Senado. Quase que imediatamente começou a avacalhação. O primeiro a limpar os sapatos com as togas foi Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que impôs ministros e também deixou de fazer designações conforme deu na veneta. Praticamente não enfrentou reação. No Supremo, chegou a colocar 2 generais e até um médico, Barata Ribeiro, que ficou por lá por quase um ano, até o Senado se dignar a fazer alguma coisa e finalmente rejeitar a indicação. Mesmo com esse notório atraso, o governo Floriano foi o único até hoje a ter nomes ao STF rejeitados pelo Legislativo. Ao todo, foram 5.
Nunca mais aconteceu. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, também não tomou conhecimento, reduziu o número de ministros e aposentou quem quis de forma compulsória. No Estado Novo, decidiu ele mesmo impor quem comandaria a corte. No golpe militar de 1964, o presidente do STF era Álvaro Moutinho da Costa, um filho de general. Ele chegou a ir à posse do presidente tampão, Ranieri Mazzilli, depois que João Goulart foi obrigado a deixar o poder. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Foi só a partir da Constituição de 1988 que a formação do STF passou a ser uma preocupação mais séria no país e seu arcabouço de atuação foi ampliado. Isso foi bom e também foi ruim. A Constituição de 1988 transformou o STF, definiu o órgão como responsável por guardar a Constituição e aumentou drasticamente o número de entidades que podiam acionar a Corte. Anteriormente, por exemplo, só o Procurador-Geral da República podia propor as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, que é quando o tribunal julga se uma determinada norma é compatível com a Constituição. A partir da redemocratização, elas passaram a poder ser apresentadas também pelo Presidente da República, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, pelas Assembleias Legislativas, pelos governadores, pela Ordem dos Advogados do Brasil, por partidos políticos, por confederações sindicais e por entidades de classe de atuação nacional. E isso é só uma parte da missa. Existem ainda as arguições de descumprimento de preceito fundamental, quando o STF é chamado a dizer se algum ato do poder público ofendeu a Carta Constitucional. Com tanta gente envolvida, as ações viraram munição na guerra política e o Supremo, o teatro de operações. O STF passou a ter muitas oportunidades para vetar o que faziam os outros poderes da República. O grande número de processos que se acumulam também contribui com a politização dos juízes. Todos os casos que dão entrada na Corte brasileira têm que necessariamente chegar a uma decisão. É diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde os juízes escolhem o que vão julgar e os casos na pauta não passam de algumas dezenas por ano. No Brasil, só em 2020 o Supremo Tribunal proferiu mais de 99 mil decisões. A fim de dar alguma agilidade à Corte, a maior parte delas, cerca de 81 mil, foram monocráticas, tomadas apenas por um ministro e não colegiadas e debatidas, como seria o recomendável. Em 2010, a situação era mais ou menos a mesma. Em uma extensa matéria publicada na revista Piauí, o professor de Direito Oscar Vilhena Vieira, autor do livro Supremo Tribunal Federal, Jurisprudência Política, analisou esse aspecto. Ele disse: o Supremo é um colegiado justamente para reduzir os erros e impedir a ruptura da regra da imparcialidade. Ao invés disso, transformou-se de fato num órgão onde os juízes proferem individualmente uma quantidade enorme de decisões todos os dias. Ou seja, a Corte não é Corte. O que nós temos hoje é uma somatória de 11 votos, que quase sempre já estão redigidos antes da discussão em plenário, e não uma decisão da Corte, decorrente de um debate robusto entre os ministros. É tanto processo que alguns parecem ter sido absolutamente inventados. Em agosto de 1996, por exemplo, foi julgado um pedido de habeas corpus de um idoso do Rio de Janeiro. Ele afirmava já ter lido nos jornais sobre a intenção do então presidente Fernando Henrique Cardoso de incinerar todos os aposentados com mais de 65 anos. Relatada pelo ministro Nery da Silveira, essa maluquice tramitou durante 3 meses. A partir de 2004, o STF passou a ser chamado a decidir sobre questões que misturavam ética, religião, ciência e direito. Pautas que geravam ruído e ajudaram a estampar o tribunal no noticiário. Em julho daquele ano, o ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma liminar autorizando a interrupção de gravidez nos casos de fetos com anencefalia. Em 2007, o STF realizou a primeira audiência pública de sua história para debater as pesquisas em células-tronco. Em paralelo, o julgamento do Mensalão, em 2005, aumentou as disputas e a beligerância entre os ministros.
Na época, o tribunal era presidido por Joaquim Barbosa, que em determinada ocasião chegou a acusar Ricardo Lewandowski de chicaneiro, ou trapaceiro, se você preferir, dá na mesma. Nós estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Nós fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro, ora. Como Vossa Excelência tem obrigação, como presidente da casa, está acusando um ministro, um par de Vossa Excelência de fazer chicana? Ministro, Vossa Excelência votou num sentido, uma votação unânime. Eu estou trazendo um argumento que está apoiado em fatos, em doutrina e jurisprudência. Eu não estou brincando, presidente. Vossa Excelência está dizendo que eu estou brincando? Eu não admito isso. Faça a leitura que Vossa Excelência quiser. Preside uma casa. O enfrentamento dentro da corte se aprofundou com a Lava Jato. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff terminou de fazer ferver os rancores e completou o processo de divisão e politização do Supremo. Hoje, os ministros não se entendem e tomam decisões desencontradas, que muitas vezes desmentem umas às outras, jogando o país na insegurança jurídica. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Senhor, eu concedi a palavra a todos. O moralismo é... Eu concedi a palavra... Nada de moralismo, é só respeitar a pátria da imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio. Depois eu votarei. E acha que pode ditar regra dos outros. Vossa Excelência perdeu. Me perdoe, não gosto de caçar palavras de ninguém. Não gosto de caçar palavras dos colegas, mas está encerrada a sessão. Não que não existissem disputas antes. Nos anos 90, ficaram célebres no meio jurídico os enfrentamentos entre o ministro progressista Sepúlveda Pertence e o conservador Moreira Alves. Nada, no entanto, comparável ao que acontece atualmente, e com uma grande diferença de alcance, digamos assim. Na época de Sepúlveda Pertence e Moreira Alves, as sessões não eram televisionadas. Sem a TV Justiça, criada em 2002 e que virou canal aberto em 2007, pouca coisa aparecia para o público. Por coincidência, a lei que criou a TV foi idealizada e sancionada pelo midiático Marco Aurélio Mello, que por um período substituiu o Fernando Henrique Cardoso por alguns dias na presidência. Ao contrário do Brasil, as sessões das Supremas Cortes ainda são fechadas em países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, África do Sul e Canadá. Antes da TV Justiça, poucas pessoas conheciam os nomes e os rostos dos ministros do STF, e eles podiam andar tranquilamente pelas ruas sem serem abordados. Na maioria, os ministros também não eram muito dispostos a dar entrevistas e falar com a imprensa. A repórter Carolina Brígido, especialista na cobertura do judiciário, escreveu sobre o impacto que as transmissões tiveram no cotidiano do órgão máximo do Poder Judiciário. Já nas primeiras sessões da TV Justiça, a mudança de comportamento ficou clara. Muitos ministros passaram a se arrumar mais, caprichar no penteado e na gravata. Outros, também movidos pela vaidade, passaram a votar mais longamente, como se dessem mesmo uma satisfação para a sociedade. A superexposição fez os juízes virarem celebridades. Eles ficaram mais teatrais e de olho na aprovação da opinião pública. A pressão da população, por sua vez, concluiu o trabalho de tornar os julgamentos mais políticos e menos técnicos. É a vaidade, afinal. Ela é o pecado favorito de todo mundo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Daniel acompanhado do amor da sua vida, a Satela, para quem ele dedica a mensagem que segue. Aonde quer que estejamos, para sempre. Beijo, gente. Valeu!